Vamos iniciar a viagem pelo tema logaritmos. O logaritmo é uma ferramenta muito útil e muito presente na nossa vida todos os dias. Só que a gente não se dá conta disso. Vamos a um exemplo. Quem tem aquário, quem gosta de aquário, às vezes tem que calcular o pH da água do aquário. E não calcula isso. Pega um frasquinho, joga um pouquinho de água e pinga umas gotinhas de reagente. Balança, aí o frasquinho fica com uma cor. E você compara essa cor com uma tabela. E essa tabela tem indicação indireta do pH da água. Vocês que estão estudando química, que vão começar a estudar química agora, vão ter contato com o pH, que significa concentração de ácidos ou hidróxidos dentro do meio fluido, que indica a acidez ou alcalinidade do líquido. Outra aplicação que está muito presente e muito evidente é a escala de Richter, que mede a energia transferida por um terremoto ou um abalo sísmico. Essa escala é uma escala logarítmica, porque quem está estudando física ou ainda vai estudar esse ano transferência de energia, vai perceber que as energias são calculadas de forma exponencial. E de forma exponencial, essa representatividade para o ser humano é complicada para você escalonar, para você fazer comparações entre forças. Então essa escala logarítmica, ela passa a linearizar algumas medidas para ficarem mais inteligíveis para o ser humano. Tudo bem? Então, olhando atentamente, a gente vai encontrar um monte de aplicações para o logaritmo, mas que estão escondidas ali. A gente tem que ter um certo trabalhinho para poder ler a situação e descobrir que é uma função logarítmica que está linearizando uma escala de medida. Tá? Bom, vamos começar a entender um pouquinho do que seja o logaritmo. Vamos primeiro falar sobre a função exponencial, que a gente conhece muito bem. Então todo mundo sabe que isso aqui que está representado aqui é uma potência, que tem uma base que é 3 e um expoente que é 4. Isso aqui representa o seguinte: eu tenho a mesma base multiplicada por ela mesma 3 vezes. Isso é uma potência que a gente sabe que é 81. Agora vamos ver. Supondo que eu disse para vocês que eu tenho 3 igual a x. Eu não sei quem é o x. E eu afirmo para você que é 81. Tá bom. Como é que eu faço para calcular esse x? Vamos esquecer que a gente sabe isso aqui. Tá? A gente esquece isso aqui primeiro. Vamos usar só isso daqui. Eu afirmo para você que 3 elevado a x é 81. Então eu pergunto, quem é o x? Bom, para calcular esse x, eu vou usar uma ferramenta nova que a gente não conhece e vai conhecer agora. Eu vou pegar esse número aqui, que é a minha base, e vou transferir para o outro lado. Igualzinho a gente fazia com soma, multiplicação, divisão, subtração. Então eu vou passar para o outro lado, mas de uma maneira diferente. Ele aqui é uma base, ele vai passar para o outro lado também como uma base. Tá? Como é que fica isso daqui? Esse x, que é quem eu quero calcular, vai ser igual ao log, isso aqui é a abreviação de logaritmo, da base 3. Olha o 3, que era uma base aqui, ele passou para o outro lado e virou uma base. Aí vai aparecer 81. Pronto, aí eu já estou apto a calcular quanto vale o x, que é igual ao logaritmo de 81 na base 3. É assim que a gente lê isso, logaritmo de 81 na base 3. Para fazer isso, o que eu vou usar? Eu vou usar uma coisa chamada tábua de logaritmos. Essa tábua de logaritmos é somente uma tabela. Uma tabela que foi criada, calculada por alguém que tinha muito tempo livre, um tremendo desocupado que não tinha o que fazer. E ficava lá calculando e criou uma tabela para a gente. Eu vou mostrar uma tabela simplificada de logaritmos, tá? Que é uma tabelinha simples, que aparece aqui apenas com 5 valores e 5 logaritmos relacionados. Essa tábua de logaritmos é uma coisa bem parecida com uma tábua que vocês já usam desde lá do primário, que é a chamada tabuada. Essa tabuada é um abrasileiramento da chamada tábua de multiplicação. Essa tábua de multiplicação
Foi alguém que calculou e escreveu todos os valores correspondentes e tabelou numa tábua. É tábua porque antigamente, lá na Idade Média, os escritos, para serem permanentes, eles eram gravados na madeira. Passaram a ser mais permanentes do que nos pergaminhos, mais resistentes ao desgaste e à manipulação. Tá? Então essa tábua de logaritmos é uma simplificação só para efeito didático. Como é que a gente faz para calcular aqui esse x, que é igual ao logaritmo de 81 na base 3? Bom, essa tábua é uma tábua dos logaritmos da base 3 de uma coleção de valores. Eu vou simplesmente procurar quem é esse valor dentro dessa coluna e, quando encontrar, ele vai estar relacionado com um valor, que é o valor do logaritmo da base. Então, eu tenho aqui o 81, que está relacionado na outra coluna com o número 4. Então, esse x é igual ao logaritmo de 81 na base 3, que é igual a 4. Simples, tá? Vamos agora usar uma outra tabuazinha, que essa é a mesma coisa da outra, só que um pouquinho mais ampliada. Só para a gente tentar manusear essa ferramenta de uma forma bem simples e bem inicial. Vamos dizer que eu quero agora calcular qual é o valor de 3 elevado a x, que eu sei que é igual a 2187. Se eu fosse calcular essas potências da maneira que eu sei, isso ia dar um trabalhão. Então eu vou transformar esse 3 elevado a x igual a 2187 num logaritmo. Fiz o mesmo processo. Peguei esse 3, passei para o outro lado como base, tá? E repeti o 2187. Agora é só procurar onde é que está esse 2187. Nessa tábua da base 3 e relaciona ele com o valor dele. Procurando, eu encontro aqui que o 2187 está relacionado com 7. Ou seja, o meu x é igual a 7. Se você pegar o meu 3, que é a minha base, e elevar a potência 7, dá igual a 2187. Faça essa experiência aí, faça esse cálculo para confirmar isso daqui. Deixa eu dar mais um exemplozinho aqui. Vamos dizer que eu tenho que o meu 3 elevado a x agora vai ser igual a 27. Pô, como é que eu calculo isso? Até que 27 é fácil. Mas eu vou fazer a mesma transformação. Vou pegar o 3, vou passar para o outro lado como uma base e vou calcular o logaritmo de 27 na base 3. Procurando na minha tabelinha, eu encontro aqui a relação entre o 27 e o 3. Ou seja, o meu x é igual a 3. Ou seja, 3 elevado a 3 é igual a 27. Confirma? Confirma. Bom, pessoal, vamos continuar. O logaritmo ele foi criado lá no século XVIII por um cara chamado John Napier. Ele usou uma técnica chamada prostaférese, que já é conhecida desde os tempos da Grécia Antiga, que é a técnica de transformar operações complexas em operações mais simples. Transformamos multiplicações em somas. Lá na frente, quando a gente tratar das propriedades do logaritmo, a gente vai entender melhor o que é essa prostaférese. Tá? E o logaritmo também foi contemporaneamente impulsionado por um cidadão suíço chamado John Napier. Napier é uma pessoa extraordinária. Um colega meu diz que ele foi o Pelé da matemática, porque ele, depois dos 40 anos, já cego, desenvolveu ferramentas que a gente aplica e ensina até hoje. Olha só que legal. Bom, vamos continuar. Eu vou pedir para vocês procurarem na internet uma coisa chamada tábua de logaritmos. Tá? É uma tabela já pronta com um monte de valores calculados. Tá? Ela já tem uma numeração decimal e a gente vai utilizar ela nos próximos encontros. Agora, é uma tábua de logaritmos decimal. Por que decimal? Na sociedade ocidental, a nossa base de numeração é a base 10, por isso decimal. E todos os cálculos que a gente vai fazer estão relacionados com o logaritmo na base 10. Então, os exemplos que eu dei de logaritmo na base 3 não são exemplos práticos. São exemplos apenas para a gente entender a primeira propriedade do logaritmo. Então, aqui do lado está o link, tá? Esse linkzinho aí. É só você clicar aí e fazer o download dessa folhazinha, que são 2 páginas em PDF,
que tem uma série de valores já tabelados que a gente vai aprender nas próximas trilhas de como a gente usa, tá bom? Então deixa eu dar agora um exemplo prático de aplicação do logaritmo e ninguém se preocupe em fazer conta, porque eu não vou fazer conta agora, tá? Meu objetivo aqui é outro. Então imagine o seguinte, segunda situação, eu vou a um banco e faço uma aplicação financeira de R$1.000. No contrato está escrito que essa aplicação vai render R$ 402,55 numa taxa de juros fixa de 7% ao mês. Pergunto, qual o período dessa aplicação? Bom, essa aplicação é feita com juros compostos, ou seja, os juros sobre juros. Então você faz uma aplicação, rende esses juros, capitaliza todo o montante e incide juros de novo sobre o novo montante após a aplicação dos juros. Primeira coisa, vamos estratificar os dados que a gente leu no problema. 1. Valor da aplicação inicial, eu vou chamar de A. Ele é igual a 1.000. A taxa de juros relacionada, eu vou chamar de I, que é a taxa mensal de juros ao mês. 7% ao mês. O rendimento que me rendeu ao final do contrato, vou chamar de R, que deu R$ 402,55. E o número de meses que esse dinheiro ficou aplicado? Não sei. Eu vou chamar de N. E é o que eu vou determinar. Pronto. Acabei de extrair aqui os dados que o meu problema anterior me apresentou. Agora eu vou montar uma equação modelada a partir desse problema. Como é que eu vou fazer? A minha aplicação somada aos juros, ao rendimento no final do contrato, vai ser igual ao valor inicial que eu apliquei, multiplicado pela minha taxa de juros exponencial ao número de meses do período contratado. Bom, montei uma equação. Lá da matemática financeira, é essa a forma com que eu calculo o valor de um rendimento de uma aplicação a partir do aporte inicial, a taxa de juros e o número de períodos. Tá? Sabendo o número de períodos da taxa de juros, é fácil calcular isso aqui. Mas a minha dúvida do problema era, eu não sei quantos meses esse dinheiro vai ficar aplicado. Então esse N é quem eu vou determinar. Dessa forma, fica muito chato de calcular. Então, a gente vai transformar essa equação exponencial numa logarítmica. Como? Primeiro eu vou passar esse A aqui para o lado de cá. Repito, o meu rendimento somado à aplicação inicial dividido pela aplicação inicial. Isso vai ser igual a essa potência, taxa de juros elevado ao número de meses da aplicação. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esse I e vou passar para o lado de cá. Base da potência vai virar base do logaritmo. Então, eu vou ter o logaritmo disso tudo aqui de novo na base I. Aí eu calculo o número do meu períodos. Pronto. Essa é uma forma de se aplicar logaritmo que está presente no nosso dia a dia e a gente acaba não se tocando. Quando a gente vai ao banco fazer uma aplicação ou pegar um empréstimo, o cara do banco sabe calcular isso, a gente não sabe. E ele mostra para a gente o contrato, pronto, completo, está aqui, é só você assinar, paga os juros e se escraviza para o resto da vida. Opa, não é assim, peraí, eu agora tenho uma aula de matemática que o professor Sérgio me ensinou e eu vou calcular quanto é que vale esses juros ou quanto vale esse período. Sente? Tá? Bom, como eu disse para vocês, a minha tábua de logaritmos é feita na base 10. Tudo que a gente vai usar é na base 10, mas nem sempre vai aparecer um logaritmo na base 10. Então a gente vai aprender na próxima trilha como fazer mudança de base de logaritmo para chegar na base 10 e poder usar aquela tábua de logaritmos que eu pedi para vocês, por favor, fazerem o download e guardarem com vocês. Guardem assim no fundo do coração, lá embaixo do miocárdio, porque vai ser muito importante, tá bom? Mas o que é importante para mim no momento é você entender essa operação chamada logaritmo. Quando eu tenho um logaritmo de y na base x igual a 10, a operação inversa dele é y igual a x, que é a minha base do logaritmo, elevado a z, e virou uma potência. Então é importante para mim agora vocês entenderem que essa relação é equivalente a essa. E conhecendo quaisquer desses dois valores, em quaisquer configurações que aqui estão, você pode calcular o terceiro. Aqui
aqui você pode calcular diretamente o y conhecendo x e z, mas quando você não conhece o z, você tem que fazer uma transformação e transformá-la nessa equação logarítmica. Aí você conhece o z. Às vezes pode se apresentar para você uma função ou uma equação onde você conheça o z, mas não conhece o x e conhece o y. Aí você vai fazer transformações suficientes para poder calcular quanto vale o outro valor desconhecido. Tá ok? Então, tranquilidade para vocês.